Então apague a luz, acenda uma vela, porque hoje o Papo Macabro entra em um período sombrio, silencioso e cheio de histórias que atravessam gerações. E hoje é um episódio especial, porque a gente tem um convidado, o Kaique. E aí, amigo, preparado pra falar das lendas? Nossa, e tem tanta coisa pra contar, tanta coisa legal, tanta coisa bizarra que já presenciei também, que olha, doido, você vai gostar. Ai, hoje a gente vai falar sobre as lendas da Quaresma. Você tem alguma lenda boa, alguma história? Olha, eu lembro, é muito doido porque eu lembro quando a minha avó já contava muita coisa, desde quando a gente era pequeno mesmo, né? Porque eu morei em sítio, bem no interior de São Paulo, né? Antes de nascer, eu não sou aqui de Limeira mesmo, mas eu passei um bom tempo da minha infância morando bem no interior, que é uma cidade que fica próximo de Assis, ele chama Maracaí. E ali, era uma cidade bem mais pacata, assim, né? Bem mais tranquila. Mas eu me lembro de muita coisa que aconteceu ali. Na época, minha avó cuidava da gente. Era eu e mais 2 irmãos, né? Que é a Tanaia e o Yuri. E eu lembro da minha avó me contando sobre, por exemplo, da procissão das almas, que é uma coisa... Nossa, a procissão das almas é pesado. Minha avó também usava isso pra fazer eu dormir cedo. Não olhe pela janela, sempre assim, né? Sim. E eu lembro de quando a minha avó contou, mas assim, ficou aquela história ali pra gente dormir cedo. E eu lembro de quando eu acordei de madrugada, porque comecei a escutar uma movimentação muito grande, né? E às vezes já aconteceu de ter procissão normal, de igreja, Sim. né? Só que naquele dia específico, aquela cidade era muito parada. Deu tipo assim, 8 horas da noite, apagava tudo. Ai, sim. Eu sou de uma cidade do interior do Paraná também, que é desse jeito. Nossa, simplesmente você não escuta nada, não tem carro na rua. Eu lembro que você escutava até barulho de sapo, Cigarra, né? Nossa, mas era aquele silêncio absoluto. E eu lembro de que eu tava deitado e... Nossa, é complicado lembrar. Mas eu tava deitado e escutei uma movimentação e tal, passos, tal, não sei o que, gente falando e falando. E é um clássico, né? Porque a gente começa a ver que as histórias batem com o que umas pessoas contam também, né? E eu saí, a sala, ela tinha outro portão que ele não era fechado, ele era um portão aberto, né? E o muro, na época, era um muro baixo, né? A gente sabe que, né, anos atrás, os muros das casas eram baixinhos, né? Sim. E tinha a porta e tinha uma janela bem grande. Acho que eram uns 2x2, era enorme. E eu fui até a sala e eu vi, assim, clarões do lado de fora. E eu cheguei próximo ali, mas era assim, era um show de luz que tinha do lado de fora. Mas você não chegou a olhar pra procissão. Você acha que não? Criança curiosa? Nossa, que perigo! Nossa, mas assim, eu tava morrendo de medo. E eu lembro que assim, eu fiquei assustado, só que eu queria saber, porque tinha muitas vozes. E parecia mesmo, tipo, oração. Só que eu não entendia o que eles estavam falando. Sim. Só não era tipo aquele Ave Maria, o Pai Nosso, que a gente tá acostumado. Não, eram falas, assim, sabe? Um murmurar. Exato. E eu lembro que era muita gente de branco, literalmente de branco. Tinha até pessoas que eu lembro que tinha um tipo de capuz, né? Tem um negócio, um véu, né? Acho que é um véu. Que usava assim, né? E tinha a vela. E assim, eu fui chegando perto da janela e eu lembro de que eu não via as pessoas, elas fazendo aquele movimento de pé, sabe? Sei, de caminhar. De caminhar. Mas eu vi eles como se fosse uma esteira, sabe? Tipo, deslizando no ar, assim. E eu não vi o pé porque o muro não deixava. Mas eu via eles simplesmente passando, assim, e a vela, sabe? Ai. E aquele negócio. E eu olhei, quando eu olhei fixamente, eu lembro que um parou. Ai, meu Deus. Ai, mas se você tá aqui, deu tudo certo no final, né? Não, deu tudo certo. Só que ele parou e só foi virando, só que na hora que ele virou, eu saí correndo. Tipo, não vou ficar aqui pra ver o que vai acontecendo e ferrando. Chega. Só tem uma vida, pelo menos nessa, né? Que não... Eu fiquei com medo. Aí eu entrei, eu lembro que acabou. Eu deitei, morrendo de medo, gritei. E aí aquilo acabou. Aí, nossa, não lembro de mais nada. Assim. Ai, porque você sabe o que acontece se uma das almas te entrega a vela, né? Não, a lenda da procissão é se você olha pra procissão das almas, a última alma para,
vai até você e te entrega uma vela. Meu Deus. E no dia seguinte, essa vela se transforma num osso humano, num fêmur. E aí, tipo, você morre. Então você passa a fazer parte da procissão das almas, se eu não me engano. Nossa, meu Deus. Então, tipo, por isso. Nossa, a minha avó me amedrontava. Tipo, na época de quaresma, não podia olhar pra fora, não, tinha que dormir cedo, porque senão a procissão das almas ia aparecer, e se você visse, ia acontecer isso. Ai, credo, que horror. Outra coisa bem interiorana também da quaresma é o famoso lobisomem, né? Essa aí eu não tenho muita história pra contar, não. Do lobisomem, não. Mas, assim, tem relato, porque na onde eu morei, né, naquela região ali, se comentava alguma coisa de movimento, assim, de uivo. E eu escutava, mas assim, acho que eu me desconectei um pouco, sabe, disso, da época, assim. Mas existia-se casos, mas eu não fiquei sabendo vindo de outra pessoa, assim, sabe? Na minha cidade, teve uma época que eu era já de criança pra pré-adolescente, assim. E teve um caso de um lobisomem que amedrontava a cidade, mas depois de muito tempo foi descoberto que era um maluco se fantasiando pra, tipo, tirar uma onda. Mas até então, tipo, até saber que era fantasia, a cidade inteira ficou super refém desse caso. Nossa, o medo tomou conta. E é um terror, né? Porque imagina, todo mundo vai ficar em alerta. Sim, e Santa Terezinha de Itaipu, que é a cidade que eu vim, sei lá, deve ter uns 30 mil habitantes. Nossa, pequenininha. É, uma cidade muito pequena. Gente, Santa Terezinha, eu posso estar falando um número muito baixo, mas eu acredito que é mais ou menos por aí. A gente não olhou aqui. Não olhei no Google, não puxei, gente, não puxei. Mas lobisomem tem muito, tipo, falam que você... Pra descobrir quem é o lobisomem, tipo, o lobisomem entrou na sua fazenda. Tá lá matando suas galinhas. Pra você descobrir quem é o lobisomem, você fala assim, volta aqui amanhã e me pede sal. E aí o cara, no dia seguinte, instintivamente, eu acho que ele não lembra, né? Não me recordo direito da lenda. Ele volta e pede sal. Meu, que doido. E aí normalmente matam a pessoa, porque ele se revela. Tipo, ele é o lobisomem. Nossa, caraca, eu não sabia disso. E lobisomem, tipo, tem fama de comer fralda de criança suja, comer titica de galinha. Falam que faz parte da maldição do lobisomem, né? Ele fica comendo essas imundícies, né? Nossa, meu Deus, da fralda eu não sabia. Eu tenho aquele caso do Saci, né? O Saci também eu tenho medo? É tenso, né? Eu sei que não tem nada a ver com questão de quaresma, eu acredito. Tem sim. Tem muitos relatos de Saci também durante a quaresma. Eu tenho um que não veio por mim e um que veio por mim, que eu presenciei, inclusive. A primeira é da minha avó, porque minha avó era da Bahia, literalmente do interior. Eu não lembro bem a cidade, ela já falou umas 200 vezes pra mim, mas eu nunca lembro o nome da cidade. Não decorei. Não consigo. E aí, só que toda vez que ela vai contar a história, eu pergunto pra ela, só que daí isso aí eu falo. E ela me contou o que acontece. A minha avó, ela nasceu acho que nos anos 30 e poucos, 40, eu não lembro bem. E eu lembro que era bem simples, bem humilde mesmo a cidade que eu morava. E ela falava pra mim que quando ela entrava, ela tava... Várias vezes quando ela via uns cavalos correndo assim, ela via um redemoinho assim atrás. E ela via literalmente o Saci. Eita. Ali, fora a história da Caipora também. Gente, eu tenho muito medo de Saci. Porque Saci. Saci fala, mas é só um menininho travesso, bonitinho. hein? Nossa, não. Eu acho que o caso que foi mais recente comigo, a respeito do Saci, foi quando eu tava conhecendo o Davi, né? E a gente parou no carro, sabe quando você tá de boa dirigindo o carro, assim, um amigo meu tinha um sítio aqui na saída de Limeira, e é um lugar que eu conheço bastante ali na região toda, né? Aí falou, vamos parar ali pra gente poder conversar e tal, vamos. E aí eu lembro que nós paramos na casa do amigo meu, tomamos um café, a gente conversou um pouco com ele, e daí depois a gente ia voltar. A gente encostou um pouquinho do lado do sítio dele, que tinha como se fosse tipo um retorno, né? Mas não era um retorno, assim, não tinha nada ali, basicamente. Era um espaço vazio. Aí eu olhei e falei, nossa, aqui é de boa pra ficar parado, aqui pra ficar de boa conversando, né? E não tinha iluminação, porque ali é sítio. Então ali era breu. Eu lembro que tinha lua, ela tá bem clara, assim, você via do lado de fora, tudo. E eu me recordo que a gente saiu do carro várias vezes, conversando, olhando, tudo, porque dava pra ver tudo.
Só que eu lembro que nós entramos no carro e, sabe, a gente geralmente deita, eu não sei se você já teve esse costume de eu deito o banco do carro, assim, e aí eu inclino e ficava deitado conversando com a porta aberta. E de repente eu comecei a perceber uma movimentação em volta do carro. Eita. Só que assim, eu não quis acreditar que era alguma coisa. Aham. Eu pensei, meu, aqui tem um mineral, tinha muito bem, a gente tava no meio do mineral. Deve ser um animal. Tipo, o vento também, né? É. Porque, né, barulho de mato, né? Só que daí é como se fosse correndo em volta do carro, que daí eu comecei a escutar como se fosse, sabe, passinhos assim, tipo, pulando, literalmente. E aí passou uma vez, e aí eu vi um movimento, o vulto assim, passando, né? É clichê falar vulto, mas é um vulto, né? Eu vi aquilo passando. Só que pela segunda vez eu falei, não, deixa quieto. Acho que não é nada demais, é coisa da minha cabeça. Porque eu tô aqui no meio do mato, né, de boa. E de repente, eu lembro que eu saí pra fora, e quando eu saí, veio gente, não sei como, mas a gente viu um redemoinho, ele ficou girando em volta do carro. Muito rápido, muito rápido. E eu tava assim com a cabeça pra fora, tipo, colocando o corpo pra fora do carro, assim. E aquele vento, parecia que o carro tava no meio de um redemoinho, sabe? Nossa, mas aquilo deu um medo. E aí a gente via pulando, assim, sabe? E passava muito rápido. Assim, Ai, sabe? gente. Passava muito rápido. Não, foi medonho. E aí a gente fechou a porta do carro. E assim, o Davi olhou pra mim e falou assim, meu, o que é aquilo? Eu falei, não sei. Aí a gente fechou os vidros, subiu os vidros. E aí a gente começou a querer acreditar que não era nada. Do tipo, então, coisas da minha cabeça. Facilmente, né? Só que o mais bizarro foi que quando tudo fechado, a porta do carro fechada, as janelas fechadas, eu senti aqui, eu tava deitado assim, e ele veio até assim no meu ouvido assim, e soprou, sabe? Ai, meu Deus. Nossa, eu pulei, porque eu escutei claramente, sabe? Ai, que horror. Eu pulei, o Davi ficou assustado assim, e falei, não, vamos embora daqui, nós não somos bem-vindos aqui, não é pra gente estar aqui. E eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas do lado do carro, tava muito escuro, então não deu pra ver muito detalhe. Quando eu liguei o carro, assim, e o farol do carro tudo assim, acendeu, iluminou, e tinha como se fosse um altar, assim, do lado. Nós paramos ali. Eu não sei se a gente invadiu um local, né, sagrado, alguma coisa. Mas foi assustador, porque a gente pegou dali e saiu correndo, sabe? Ai, amigo, nossa, que relato. Foi doido, né? Mas foi. E foi. Não tem tanto tempo, não. Acho que foi uns 5 anos. Caraca. É recente. E você lembra o que mais tinha em volta? Se era uma plantação de alguma coisa? Era de milho. Era milho. Milharal? Era milharal. Bem. Mas era tudo alto mesmo, sabe? Sei. Era bem. E eu lembro que nós andamos acho que uns 5 km de terra, estrada de terra, ainda pra chegar no asfalto. Nossa. Tipo, Limeira já é interior. Aí você adentra o interior de Limeira. Limeira também temos as nossas cotas de lobisomens e sacis, galera. Temos mesmo. Nossa. Bom, você sabe, né? Quaresma é um período de 40 dias ligado à penitência, né? Da Igreja Católica. E muito pessoal do interiorano acha que é um momento que santos descansam e Deus também. Então seria como se a camada fica mais fina entre o mundo dos mortos e o nosso mundo. E fica essa questão do véu, né? Eles falam que o véu o véu fica isso, fica mais flexível. Você escuta vários relatos, né? Uma das pessoas falam que é o momento deles se mostrarem que são bons de novo, para poder ter uma chance, né, para algo maior. E só que assim, nossa, só que é muito bizarro o que é liberado, né? É uma energia muito grande, né? Quando você entra no período de quaresma, eu acho que não sei o que acontece, mas você sente o clima pesado. Fica uma outra energia no ar, né? Fica pesado, fica um negócio. E a gente procura ainda, né? Procura. Porque ano passado, nessa época que a gente ainda não entrou no período de quaresma, mas estamos quase para entrar, eu comecei a escutar muito podcast sobre lendas e terror, e principalmente sobre relatos de quaresma, e aí eu senti como se estivesse abrindo portais, sabe? Aí eu até parei de ouvir, porque eu falei assim, meu Deus do céu, parece que eu tô dando uma brecha. E dá, né, amiga? Porque você percebe aquela tensão que te dá quando você tá tão naquele assunto e parece que
assim, eu sempre tive uma sensibilidade muito grande, desde pequeno. Uhum. E toda vez que entra nesse período, além de eu sentir essa questão do clima pesar, eu também sinto muito... É difícil lembrar, assim, nossa. Vários relatos. Vários acontecimentos com esse médiumzinho. Porque eu sentia mãos, assim, me tocando, Ai, assim, sabe? você é médium tátil, então? Sim, eu sempre senti, desde pequeno. Uhum. De vez em quando, muito raro, eu vejo, mas E eu tive por muito tempo muito medo. Muito medo. Porque... Só que depois de um tempo você vai acostumando. É muito bizarro você falar que você acostuma com uma coisa bizarra. Tipo, passa um vulto ali, você... Ai, tá bom, não me incomoda agora, tá? Ai, pelo amor de Deus, não me assusta. Só vai. Depois te dou atenção. Ou finge que nem tá ali, tipo, ai, se eu não vi ele não me viu, tá tudo certo. Porque se você finge, ele acha, porque ele já tá acostumado, as pessoas não veem. A ignorar ele. Você olha, ele olha e fala, Opa! Ele vem, Aham. oi amigo, tudo bom? E aí? Então, assim, eu prefiro evitar o contato, mas já vi muita coisa, muita coisa. Esse período de quaresma mesmo, a gente fica muito sensível, mas eu tenho a percepção de que é liberado muita energia, conforme muita energia, muito espírito, muito grande. De uma vez só. De uma vez só, porque tinha momentos que eu tava, assim, lembra quando eu fui aquela cidade que é uma casa no meio? Ai, sei. Na quaresma? Ah, foi na... Nossa, Corá? Ah, eu até te zoei. Falei, amigo, cuidado com o lobisomem, hein? Você tá indo pro meio do nada. Detalhe, né, Luguinha, de novo. Vai de novo na quaresma. Você tá procurando, hein? Amiga, quando eu cheguei na primeira vez lá, depois eu fui mais uma outra vez. Mas fora da quaresma. É que é um lugar muito gostoso de frequentar. Só que é impressionante como eu sinto que o lugar, ele tá cheio. Sabe? Você sente que tá cheio, mas não era só lá. Quando eu voltei pra Limeira também, é a mesma coisa, a mesma sensação de que você passa, já teve um momento que eu entrei em casa, eu vi 3 sentados no sofá. Meu Deus. Só que assim, fingir demência, porque o Davi, por exemplo, se ele vê, Ele tem mais medo, né? Muito medo, muito medo. Ano passado, retrasado, não me lembro, acho que foi ano passado. Não sei se estou fugindo muito do assunto. Não, porque isso? Pode falar? A gente teve acredito que foi bem na quaresma também. Aham. Quando nós estávamos, eu deitei, nós estávamos na sala, geralmente a gente dorme tipo 11h30 da noite. Aí eu fui pro quarto, eu falei, eu tô indo. Aí ele, eu também vou. Aí só que quando eu deitei na cama, a luz de fora de casa, do poste da rua, assim, ele bate bem, deixa uma penumbra bem fraquinha, assim, no banheiro da suíte do fundo da casa. Então já tava tudo apagado, já tava chegando no quarto. E quando eu deitei, eu vi, mas assim, é muito doido, porque não é quando você percebe, não, de repente você tá vendo. Na porta da suíte do banheiro, assim, tinha uma movimentação ali, sabe, começou um corre-corre. Um corre-corre, tipo, tinha umas 3 pessoas, vamos dizer assim, ali. E girando entre eles, sabe? Eu achei bizarro, eu falei assim, eu não vou falar nada. Porque se eu falar pro Davi... Ele vai ficar com medo. Ele vai ficar com medo. Eu tô com um som tão gostoso. Eu não vou quebrar essa. Então eu vou deitar. Deixa os bichos brincar lá entre eles. Pelo amor de Deus, trabalhei igual uma vagabunda o dia inteiro. Pelo amor de Deus. Deitei. Aí eu dormi. Ele me conta que depois que eu dormi, eu apago muito fácil, graças a Deus, ele falou que ele viu ele não tem visão, ele nunca viu nada. É verdade, ele fala que ele não viu nada. Não tem o dom. E ele viu um ser tão grande na porta da suíte ali, literalmente onde eu vi, e ele tava andando e ficou de frente com a cama. Mais grande, tipo Slenderman? É tipo o Slenderman, só que ele falou que era tão alto que a cabeça batia no teto. Meu Deus. Tudo bem que esse teto aqui não é referência, que o meu teto aqui tem 1,5 m. Mas tipo, ele falou que era muito alto. E aí, não acho que talvez, sei lá, contente com aquela situação, passou e entrou mais um, só que por outra porta. Eita, pega! Vamos dizer assim, pelo corredor da casa, o acesso principal ali. E depois apareceu, se materializou do nada mais um. E ele falou assim que a aparência ele não conseguia ver muito bem, mas era como se fosse vamos dizer assim, o Slenderman, só que não é com o paletó, sabe? Sim, só a estatura, né? E ficou de frente, assim, com a cama e ficava soltando um ruído tipo de rádio, sabe? Tipo interferência. Só que assim, depois ele ficou morrendo de medo, diz ele que
pulou lá pra acender a luz, aquilo sumiu. Nunca mais ele viu. Quaresma também. Pelo amor de Deus, gente. Que, né? Por que acontece, né? Ai, Vamos parar com a quaresma? Acho que a gente deveria pular a quaresma, Eu galera. acho. Com todo respeito a todos os católicos que estão nos ouvindo. Não é sobre isso. E a lenda do corpo seco, você já ouviu falar? Não. Bom, o corpo seco dizem que nem o céu e nem o inferno queriam ele. Ele foi um homem, tipo, tão ruim em vida, ele batia na mãe dele. Ele era, tipo, a escória da humanidade. Nossa. E aí, quando ele foi enterrado, a terra não quis consumir ele, então, tipo, o corpo dele não apodreceu. E nem o céu e nem o inferno quiseram ele. Meu Deus. E aí, tipo, ele voltou em formato desse corpo seco. Porque o corpo foi rejeitado pela terra. Que ficou É. disso. Tipo... Mas ele assombra, ele vaga pela quaresma em busca, tipo, de energia vital. Então, meio que ele suga a sua energia vital, uma coisa assim. Nossa, que doido. Olha, que você me contou isso, eu me lembrei de uma outra coisa. Na mesma casa. E eu acredito que talvez tenha... Você não mora mais lá, né, Caio? Não. Ai, graças a Deus. Mudei. Não. Deixa lá a assombração pra trás. Você falou do corpo seco e que ele perambula, né? Sim. E eu lembro de uma vez que eu tava deitado na mesma cama. E eu escutei barulho de ferro, sabe ferro? Ferro de arrastando no Tipo, chão. corrente. Não era nem corrente, era tipo ferro. Ah, tá, tipo uma barra de ferro arrastando no chão. É isso. E eu tava de boa, sozinho. Ai, pra ajudar. Pra ajudar. Porque eu lembro que o Davi tinha ido cuidar da mãe dele, né? Que na época, quando ela tava viva, ela tava sofrendo de uma doença lá. E aí ele passa geralmente um dia com ela lá, à noite. Aham. E eu tava sozinho, e eu deitei pra ler um livro. Eu não lembro bem qual, acho que era o livro do Resident Evil ainda que eu tava lendo, o volume 1 ainda. Tô atrasado, sou um fã atrasado. E passou na minha frente, amiga, um cara com a roupa toda rasgada, Aham. cheio de sangue, e ele tava arrastando um machado no chão. Era o som que eu tava escutando. Ai, que horror. Horroroso, porque tava, sabe o jeito que tá aqui, atrás do cenário aqui, tava meio escuro, e eu vi ele passando de um lado pro outro. Aí você falou do corpo seco, eu lembrei. Porque ele perambula, ele tava passando, ele cruzou, passou pela suíte, essa suíte tá demais. Então, pelo amor de Deus, é o quê? É o guarda-roupa de Nárnia, versão inferno? Meu Deus, olha só que fizeram nesse terreno dessa casa. Mas ele passou de um lado e cruzou o outro, assim, mas não olhou, nada. Então, o corpo seco, eu fiz uma rápida pesquisa aqui pra não falar besteira, mas ele só ataca pessoas que batem na mãe, maltrata pessoas, animais, crianças. Então ele, mesmo sendo a escória da humanidade, ele é meio que talvez um anti-herói, não sabemos. Mas ele só ataca pessoas que fazem maldade em vida. Entendi. Vamos dizer assim que tá corrigindo, né, um pouco do erro dele, talvez, né? Pode ser. Podemos levar o corpo seco pra esse lado. Temos o corpo seco, a procissão das almas. E o diabo anda solto também, né? Sério? Durante a quaresma. Ele anda solto. Tem o caso de uma menina, acho que aqui no estado de São Paulo, não vou lembrar o nome da cidade agora, que o aniversário dela caía na quaresma. Eu também não vou lembrar o nome dessa menina. Aí se alguém souber, deixa aí nos comentários. Mas ela queria fazer uma festa de carnaval, só que o aniversário dela caía na quaresma. E a mãe dela falava, filha, não faz, porque é pecado, o diabo vai aparecer. Ai, mãe, que é isso? O diabo vai aparecer nada, não. Vou fazer a minha festa de carnaval durante a quaresma. Menina foi lá, fez a festa de carnaval durante a quaresma. E aí ela tava super dançando, assim, e falou que chegou um homem lindíssimo, usando um chapéu, puxou ela pra dançar, estavam curtindo super a noite, não sei o quê. Aí, de repente, o chapéu do cara cai e revela os chifres. Nossa, que terror. Aí, nessa cidade, eu sei que ela é conhecida pela menina que dançou com o diabo.
Caramba! Ela já é falecida, tudo mais. Tanto que tiraram a plaquinha dela da sepultura porque estavam usando o túmulo dela pra fazer necromancia, ritual satânico, porque pela história. Aí tiveram que desidentificar o... Não acredito É. nisso. Nossa, mas que história é essa, meu Deus? Eu não vou lembrar o nome da cidade, nem o nome da menina. Nossa, mas é pesado, hein? Não, super. E não é o único caso. Tem caso também no México, também, de uma outra menina que também dançou com o diabo e também foi em época de quaresma. Nossa, o duro que a gente tá chegando, né, amiga? Estamos chegando. Ah, mas que não venha pra cá, não. Não. Meus gatos não deixam. E Meus gatos me protegem. eu que fui lá e aluguei de novo Airbnb lá de novo. Doido. Eu procuro, né, amiga? O diabo chegando na minha casa, o meu gato, ela tá dormindo ali em cima, pode subir. Vou ficar aqui de boa. Pelo amor de Deus. Eu tenho... Depois me lembra que eu tenho que contar aquele caso da minha avó. Da caipora também, né? Ai, conta aí da caipora, pode? A minha avó, quando ela era pequena... Não pequena, assim, ela já, acho que era uma adolescente, né? Ela tinha uma outra irmã. E como era na Bahia, elas tinham muito costume de sair no meio do mato pra pegar coco, pegar qualquer coisa ali pra poder fazer alguma... Sei lá, elas queriam comer lá na casa delas. E aí eu lembro que a minha tia, vamos dizer assim, né, que é a irmã dela, tava sei lá, que dia que tava da vida dela, que ela tava revoltada, e ela pegou um facão e falou assim, ó, eu vou pegar uns cocos, vou pegar umas coisas ali no meio da mata, e eu quero que você vá comigo. Aí minha avó foi, acompanhando ela, minha avó era mais nova. Aham. Minha avó foi atrás, e no meio do caminho, tinha um senhor, que ele tava saindo da mata, inclusive. Ele falou assim, meninas, não entrem, porque a caipora tá solta. E já se falava muito, porque ali interior, Aham. Bahia, né? E tinha muita mata ali na região onde ela morava. E já se falava muito, tipo, se falar que a caipora tá solta, não vai. Volta e outro dia. Mas não, minha tia queria entrar. Mas era época de quaresma? Era a época de quaresma. Ainda não Ah, época de quaresma não pode caçar, né? pode fazer nada. Você tem que literalmente ficar quietinho ali. Mas ela, não, eu quero porque eu quero, eu vou. Então, Não nada. vamos entrar na mata. Vamos entrar na mata. Vamos arriscar, afrontosa essa daí. E eu lembro, e a minha avó me contou que elas entraram e foi entrando lá com o facão cortando todo o mato, tá? E ela me contou que ela começou a escutar assovios no meio da mata. E começou a escutar como se fosse começou a acontecer, não é um redemoinho em si, mas começou a ventar muito onde elas estavam ali. E a minha avó começava a ver, minha avó também é outra que sempre teve muita visão. Teve a visão, aham. Muita visão mesmo, a família na verdade, né? Acho que minha mãe não vê, mas minha mãe ela só sonha bastante. Mas aí a minha avó ela começou a ver. E a minha tia pegou, achou uma árvore lá, um negócio que ela começou a cortar pra tirar, o que ela queria tirar. E de repente um cipó desceu de uma árvore que estava perto, enrolou no pé da minha avó, da minha tia, Aham. puxou ela pra cima e nisso a caipora se materializou na frente da minha avó. Ai, meu Deus. Com os dentes que ela falou que parecia dente de tubarão, sabe? Bem assim, A pontiagudo. pontiagudo assim, feio. Tipo, era um bocão que ela tinha, assim. Ai, gente. E ela falou. E ela não falou nada, assim. Ela só muniu, foi um barulho estranho lá e começou a pegar um outro cipó e bateu na minha tia. Mas bateu tanto. E aí que escutava os gritos, foi tão alto que o senhor que tinha dado aviso pra elas voltou. E ele voltou, só que olha que doido, ele não via a caipora. Ele via a minha tia flutuando de ponta cabeça, nem o cipó ele via. Caraca. E ela apanhou muito. Ela ficou roxa. E depois ela jogou ela no chão e foi embora. Nossa, a caipora é uma lenda que eu não me recordo muito bem. Ela é tipo curupira, será? Vamos dizer que sim, eles cuidam da mata, né? É a versão mulher do curupira. Vamos Falando de um jeito bem tosco. Sem ninguém que pesquisou, né? Mas é doida essa história. E isso já foi uns anos, essa minha tia faleceu, já tem uns 10 anos já. Aham. E é muito doido, né? Porque ela contou essa história depois tudo pra gente. E não tinha mais marca, porque já faz muitos anos, né? Mas ela ficou muito tempo marcada no corpo dela. Meu Deus do céu. Doido, né?
Mas tem muitos relatos de pessoas que foram caçar, tipo, porque a quaresma fala que você não pode caçar, tanto que o pessoal não come carne, faz questão de penitência e tudo mais, e vai caçar, e às vezes, tipo, os animais falam, do tipo, hoje não. Tipo, não é pra caçar hoje. Nossa, que terror isso. Imagina, você tá no meio do mato, no escuro, de repente, tipo, Tatu Bola fica em pé e fala, hoje não, irmão. Que terror. Nossa! Eu desmaio na hora. Falo, desculpa, estou... Sinto muito, nossa, errei, fui moleque. Nossa. Isso que ainda eles avisam, né? Porque dependendo do que encontra na mata, pelo que você relatou agora... Ai, gente. Engraçado, né? Porque, nossa, como tem relato na minha família, né? Então. E você tem bastante a visão, então é bem, bem genético mesmo aí o dom. Mas graças a Deus, de um tempo pra cá, diminuiu muito, sabe? A última vez que eu tive uma visão foi quando eu fui comentar esse caso do que aconteceu no nosso quarto pra uma amiga. E ela é uma terapeuta holística. Então eu cheguei na casa dela e a gente sempre toma um cafezinho, né? Aham. A Sheila é uma querida. E ela falou assim, vamos fazer um café aqui e você me conta, porque ela queria saber. Eu sentei na mesa, tava eu, o Davi e a Sheila. Aham. Comendo ali e eu contando pra ela. Só que, muito doido, de repente nós estávamos no fundo da casa dela, né? Que tinha uma parte bem aberta. Veio lá da frente da casa uma sombra, um vulto, algo enorme, que passou entre eu e ela, passou pelo Davi, passou entre ela, e eu olhei pra ela, você viu? Um apontou o dedo pro outro. Tá. E o Davi, coitado. O Davi assim, Davi cri-cri. Cri-cri. Viu o quê? Você viu? Foi pra lá, né? Foi pra lá. E os dois viram. E aí os Scooby-Doo foi atrás da sombra e deixou ela embora sozinho. A gente quase foi lá pra frente, morrendo de medo. Deixar quieto, vale a pena não. Mudar de assunto, por favor. Mas assim, essa questão de ver não é sempre, sabe? Uhum. Mas de repente, tá ali, você fala, gente, deixa quieto. Talvez essas histórias não existam pra assustar, mas pra lembrar que algumas portas não devem ser abertas. Então, queridos ouvintes, nos despedimos aqui. Obrigada, Kaique, por ter vindo. No primeiro episódio da Dose do Medo, Dose de Medo, que eu esqueci de falar. Esse é o primeiro episódio de Dose de Medo, que vamos fazer sempre com algum convidado. Muito obrigado pelo convite, de verdade. Maravilhoso. Obrigada por ter vindo. Muita coisa ainda pra poder contar numa próxima. Pode vir mais vezes, com certeza. Então, lembrem-se, mantenha as luzes acesas e até o próximo episódio.